Aconteceu em Andradas nessa semana a segunda fase da Operação Sinergia. Eu vou conversar com o promotor de justiça, doutor Vitor Hugo. Doutor, uma operação importante e Andradas tem uma empresa envolvida. Bom, cumprimento a todos, mais uma vez é uma satisfação falar com a população de Andradas e região. Foi cumprido nessa semana, a segunda fase da Operação Sinergia, com expedição e cumprimento de mandados de prisão, tanto no estado de Minas Gerais quanto no estado de São Paulo. Em Minas Gerais foram 5 prisões e no estado de São Paulo foram 2. Uma das empresas pivô do esquema está sediada em Andradas, e daí a competência para o julgamento ser do juízo natural, do juízo de Andradas. Doutor, essa operação envolveu, como o senhor falou, Minas Gerais, São Paulo. E o que vocês observaram aqui em Andradas? O que nós observamos em Andradas é que uma empresa da cidade ostentava uma movimentação incompatível, uma movimentação bancária, uma movimentação fiscal incompatível com a movimentação real, ou seja, em notas fiscais, essa empresa de Andradas comprava e vendia, nesses últimos 15 meses, em plena pandemia, mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de reais. Em contrapartida, a partir das diligências efetuadas na investigação, não se verificou nas imediações da empresa uma movimentação de caminhões, de entradas e saídas, compatível com tamanha quantidade de venda. Essas empresas trabalharam, teoricamente, com que materiais, com que produtos? As empresas trabalhavam no ramo de cobre, sucata e alumínio, metais, não é verdade? E envolviam grupos econômicos de Guaxupé, de São Paulo, e mesmo na entrada, nas supostas entradas de mercadoria, estados do Pará, enfim, bastante distantes. Como que teve início essa operação, desde o começo até hoje? A Receita Estadual, a Receita do Estado de Minas Gerais, no Departamento Fiscal, participou o Ministério Público acerca dessa incompatibilidade, chamou a atenção da Receita tamanha movimentação. A partir daí, as investigações se desenvolveram, sempre respeitados os direitos dos investigados, até culminar nessa semana com as prisões temporárias. Foi uma semana muito corrida aqui no Ministério Público. Várias pessoas foram ouvidas. Extremamente corrida, desgastante, difícil, mas de bastante sucesso. As testemunhas que nós pretendíamos ouvir foram ouvidas e os réus também se apresentaram e puderam apresentar a sua declaração, salvo um dos réus ainda foragido. Das prisões, quantas aconteceram em Andradas? As prisões não aconteceram em Andradas, as prisões de Minas aconteceram na cidade de Guaxupé. Em São Paulo também, essa operação ela tem toda uma ligação, toda essa estrutura. Como que é desenrolado todo esse processo, doutor? O mercado de metais e sucatas é interligado e não respeita fronteiras de município e estado. Portanto, há braços dessa suposta organização criminosa em vários locais. O que acontece agora com essas pessoas e com essa empresa? Todo o material coletado novamente vai ser analisado pelo Ministério Público, boa parte já o foi, e daí há de se tomar uma decisão de seguir com as investigações, deflagrar já ou quanto antes o processo penal com oferecimento de uma acusação formal através ou por meio de uma denúncia. Por hora, as empresas continuam funcionando. Pode ocorrer uma terceira fase dessa operação para buscar mais informações, mais documentos? Certamente pode. A persecução penal está em fase inicial. Então, o processo penal seguramente acontecerá, os investigados, inclusive, poderão comprovar inocência, se for o caso, e as investigações seguirão até uma sentença final, condenatória ou absolutória. Existe uma previsão de qual prejuízo isso significa aos cofres públicos mineiros? Já é estimado pela Receita Estadual e limitado ao período de investigação, que é relativamente curto, o período de análise de notas, cerca de 15 meses, já se apura um prejuízo, já se indicia um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais. Dinheiro que certamente
se ingressasse nos cofres públicos como deveria, poderia ser utilizado pelo nosso governo em saúde, educação, esporte e segurança. Doutor, esse caso de sucata também tem a ver com os tradicionais furtos que acontecem de fios de cobre, não só em Andradas, como em inúmeras cidades? O mercado é extremamente interligado e a pergunta absolutamente pertinente, porque o mercado de sucatas, né, no mais das vezes, os sucateiros que obtêm o material e não querem ou não podem vendê-lo com nota fiscal. Então, empresas noteiras, né, fornecem uma nota para que esse material seja processado e industrializado, ocultando a verdadeira fonte. Com isso, há um incentivo enorme, gigante, para que a sua casa, a sua construção seja furtada, os fios de cobre sejam retirados de lá.